Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui nesta quarto dia da live Trajetórias. Hoje fazendo no horário diferente, às 8 da noite, mas o restante vai ser sempre às 19 horas. No dia de hoje, nós vamos continuar o nosso papo sobre política, apresentando, né, novas candidaturas que tem aí pessoas pretas na composição, porque essa live Trajetórias ela tem como principal motivo dar visibilidade a personalidades negras que estão aí fazendo seus corres, como diz na gíria, nas periferias, né? Nas ciências, na educação, nas artes e por que também não na política, que nós estamos aí na etapa final das eleições municipais. Carolina já chegou, então eu vou adicioná-la na nossa conversa. A internet estava um pouco ruim, espero que hoje seja tudo bem. Olá, Carolina, boa Olá, noite. boa noite. Tá dando para me ouvir? Tá dando para ouvir sim, muito bem. Ai, ótimo. Boa noite, gente, a todo mundo. Carolina, primeiro eu agradeço a sua presença, né? Acho que nesse momento de reta final de campanha, acho que a gente precisa aí fortalecer algumas candidaturas que tem pessoas negras na composição, como é o seu caso. E eu agradeço muito o convite. Eu estou recebendo várias mensagens de muitas candidaturas que elas não conheciam. E eu acredito que hoje vai ser um caso também, né? Muitas pessoas não conheciam essa bancada feminista do PSOL. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui. É dizer que já acompanho há um tempo, né, suas andanças, principalmente na academia, né? Eu também sou da Aham. academia. Então, para mim é muito bom estar aqui hoje. Como eu sou da matriz africana, do candomblé, eu peço licença aí, quem estiver vendo, aos mais velhos, às mais velhas, as pessoas mais novas, a todo mundo, né, pedindo agô, para que a gente possa ter bastante axé nessa live aqui hoje. Carolina, aqui os meus seguidores, boa parte deles são professores, porque eu desenvolvo um trabalho de divulgação científica, não só no meu perfil pessoal, mas também em um outro perfil de uma revista de divulgação que se chama Balbúrdia. E aí eu estou usando esse início de cada live também para ler um poema ou citar alguma obra produzida por algum autor negro, alguma autora negra. Então, se você me permitir, eu queria ler um poema. Posso ler? Por favor. Gente, o poema de hoje que eu escolhi, eu encontrei nesse livro aqui, que se chama O Negro no Brasil de Hoje, do Kabengele Munanga e da Nilma Lino Gomes, desculpa, que são importantes, né, pensadores no campo das questões étnico-raciais no Brasil. E esse livro ele é bastante interessante, porque ele traz um histórico desde das sociedades africanas que existiam antes da colonização, e também traz, no final do livro, algumas personalidades negras. E eu selecionei um poema de um autor chamado Solano Trindade. Você conhece, Carolina, sobre Solano Trindade? Conheço. Solano E Trindade, eu inclusive, achei é um dos que, nossos apoiadores. Ele nos apoia. que bom. E eu achei um poema bastante legal e por isso vou fazer a leitura. O poema do Solano Trindade se chama Tem Gente com Fome. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, para dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Pi, estação de Caxias, de novo a dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Brás da Penha, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, Mauá, Trem Sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo,
parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando lentamente, começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Psiu. Então esse é um poema que eu achei bastante interessante, de Solano Trindade. E quando eu gravar a live, vou deixar as referências do livro e do poema para vocês também irem atrás, tá? Hoje nosso papo é com a Carolina Iara. Carolina, eu vou ler a sua apresentação que está no site bancadafeministadopessoal.com.br, que é assim: travesti, intersexo, negra e vive com HIV/AIDS há 6 anos. Mestranda em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal da ABC, pesquisa sobre empregabilidade de pessoas negras que vivem com HIV. É assistente de políticas públicas da Secretaria Municipal de Saúde e militante do coletivo Louca de Efavirense, da Rede de Jovens São Paulo Positivo e da Associação Brasileira de Intersexo. Como vocês podem ver, a nossa convidada, que é uma co-candidata a vereadora, ela tem aí trajetórias que vai ser bastante importante para nós, para a gente poder aprender um pouco sobre essas questões, né? A começar sobre essa questão do travestir, do intersexo e viver com HIV. Carolina, eu já falei muito, eu vou deixar você falando, à medida que as pessoas forem deixando comentários, aí eu vou passando para você, pode ser? E aí você pode começar falando sobre as suas trajetórias, tá bom? Certo. Para mim sempre é bacana quando eu ouço alguém falando, né? É engraçado, né? A própria trajetória, mini bio, quando as pessoas vêm, você vai rememorando, né? Várias coisas. Eu sou uma travesti, né? Só que eu sou intersexo também, vivo com HIV, sou bissexual, enfim, então tenho vários marcadores sociais, né? Numa existência só, num corpo só, né? Além de, obviamente, estar na classe trabalhadora, né? Então, de ser de uma família de periferia, viver na periferia até hoje, eu vivo em Itaquera, né? Mas vivi muitos e muitos anos no bairro da Fazenda da Juta, ali na região de Sapopemba. Então, essa trajetória, né, de estar na periferia e, ao mesmo tempo, acessar alguns espaços institucionais, ser do serviço público, atualmente num cargo de assistente de políticas públicas, ter trabalhado uma década na saúde pública até hoje, né? Eu sou vinculada, apesar de estar em home office, né, trabalhando em casa afastada por conta da pandemia. Eu trabalhei e trabalho há muito tempo com saúde pública, né? Então, até por isso que eu fui fazer mestrado nas ciências sociais, mas estudando a saúde pública, né? Estudando um viés, né, da sociologia da saúde, sociologia do trabalho, antropologia. Então, eu Carolina, tenho essa trajetória. Desculpa. Você está usando o microfone, tem como ficar um pouquinho mais perto? Porque está travando um pouquinho. Está dando para compreender, mas está travando um pouquinho. Eu não sei se adiantou. Só aproximei um pouco. Tem o fone, mas aí... tem o fone, mas aí eu vou ter que segurar na mão, aí ia ficar tremendo a imagem. Não sei o que é pior. Bem, e aí eu tenho essa trajetória, né, da vivência na periferia, da vivência num bairro em que foi construído por conta do movimento de moradia, né, por conta de mutirão, né? Minha casa, onde eu vivi dos 10 aos 24 anos, hoje eu estou com 27, né? Então, esse período, né, de quase 14 anos, eu vivi numa casa construída no mutirão, né? E eu acredito que o fato de eu ter passado a minha adolescência num bairro
onde existiam muitas assembleias de movimento social de moradia, de eu ir em várias delas, de eu me associar logo, né, de pronto, quando eu começo a me identificar como travesti, aos 14 anos, né, logo já fui procurando outras pessoas LGBTQIA+, do bairro, para ir, para andar junto e também para fazer ações, primeiro artísticas e depois políticas, né, no bairro. Tudo isso, eu acredito que foi uma escola política muito importante, né, que me traz aqui hoje, onde eu estou. Para além disso, né, tem também a questão da existência, né, política, né, que tem se chamado muito de corpo político, né? Então, em pensar numa pessoa que representa 2% da população no mundo, né, que nasce com aspectos biológicos dos dois sexos, né, enfim, então, discutindo aí agora qual das intersexualidades que eu pertenço, né? Agora estou passando no núcleo intersex e trans da Unifesp, estão pesquisando o meu próprio corpo, né? Meu próprio corpo também é motivo de pesquisa por conta de ser diferenciado. E aí, esse estigma, né, desde o nascimento, também me fez sempre estar em confronto, né, com as normas, em confronto com o que era esperado de mim, né? Então, logo quando eu nasci, fui crescendo, né, várias cirurgias foram sendo feitas, né, em mim para tentar me adequar num sexo apenas, né, para tirar essa ambiguidade de aparência, essa ambiguidade sexual e genital. Então, eu sofri algumas cirurgias que eu tenho chamado de mutilação genital, né? Logo, as que eu lembro, né, foram aos 6 e aos 12 anos, né, grandes cirurgias genitais, né, para a construção de uma genitália que a sociedade chama de masculina, né? E todo esse construto me fez, obviamente, ter muito sofrimento, né, muita dor física, né? Além de questionar por completo, depois, quando eu chego na pré-adolescência, questionar, né, tudo aquilo. Por que eu tinha feito tantas cirurgias? Para que era aquilo? Porque não era algo dito, né, na época. E também por que a minha aparência ela não dizia respeito, né, com a aparência que era esperada de um menino. E eu também não tinha vontade de ter essa aparência. Então, essas questões todas permearam a minha vida inteira. Mas eu só fui descobrir mesmo, estudar sobre intersexualidade há 3 anos, né? Então, só na idade adulta que eu descubro que tudo isso tinha um nome, tinha uma letra na sigla, né? A entrada da letra I na sigla LGBTQIA+, né? É recente, né? Eu sou da época que era LGBT, né? Então, e só, né? E ainda assim, o T era de travesti, né? Nem tinha tanta a discussão de mulher trans, né? Então, Carolina, principalmente na uma periferia, em pergunta. 2008, 2009. Fala. Como é que era assim com a família, assim, nesse trâmite de você conseguir esse marca médico, cirurgia, e como é que a família recebia tudo isso? Era algo bastante, imagino eu, difícil de lidar, né? Como que isso era administrado assim na parte familiar? Porque as pessoas não tinham muito conhecimento, né? Não tem até hoje, né? Mas na época era pior. O que acontecia no caso da minha família é que era posto num sentido de que eu tinha alguma má formação e ponto. Alguma síndrome. No caso, tem nomes, né, científicos, e a medicina branca ocidental ainda tem uma dificuldade imensa de tirar do catálogo de doenças a intersexualidade, colocar no catálogo de cuidados médicos, né? Porque não necessariamente tudo que você precisa de cuidados médicos seja doença, né?
Mas ainda nós temos essa dificuldade. E na época era pior. Então, fui lá diagnosticada com nomes difíceis, né? Então, a hipospádia, que era a questão da uretra, né? Acabar onde acabaria uma vagina. E então não continuava. Uma ausência de uma parte da glande peniana, né? O pessoal chama da parte superior do pênis. E uma leve criptorquidia. É uns palavrão que fui obrigada a aprender. Que é quando a bolsa escrotal não desce, né? Então, eles fazem procedimentos e até remédios para que desça. Só o grande problema disso é que, primeiro, eles não... o protocolo antigo e que vigora em várias equipes ainda, né? Numa ala do Conselho Federal de Medicina, é de que não se pode contar para a criança sobre o que está acontecendo com ela. Então, a criança fica completamente à margem dessas decisões. Aí ela cresce, também não conta, então ela fica a vida dela se perguntando o que são essas coisas e ninguém fala. E o grande problema da cirurgia muito precoce, né? Porque a taxa por exemplo, da cirurgia que a pessoa fez não ser de acordo com o gênero dela é mais da metade, né? Pelos cálculos aí estimados, até porque a gente tem uma subnotificação horrorosa com relação à intersexualidade. Então, esse número de 2% pode ser um pouco maior, né, de população. Uhum. E aí é bem complicado, né, como que a gente age nessa situação, sendo que ainda não há um reconhecimento legal, né, jurídico das pessoas intersexo, né? Então, a gente fica num limbo jurídico e a gente acaba entrando automaticamente, né, pela sociedade, dentro juridicamente, por exemplo, dentro do chapéu trans, né? Dentro desse guarda-chuva da letra T, né? A letra I, ela tem independência, sim, mas ainda temos muita correlação imposta com a letra T, com a transexualidade, por conta disso, por esse alto número de pessoas que que são intersexo e não se contentam com o que foi feito na sua infância e acabam fazendo uma transição de gênero, porque o padrão ainda é muito binário, né? Agora que nós começamos a perceber um aumento, né, de pessoas que começam a se considerar não binárias, né, nem masculino, nem feminino, né? Mas ainda o que vigora, né, muito ainda pela mídia e por tudo mais, são os dois polos, né, binários, de gênero, né? Eu vou aproveitar o comentário da Lu, que ela fala que está gostando da conversa porque ela não conhecia nada sobre intersexualidade. E realmente, inclusive, você atenta, né, para essa necessidade de ter colocado na sigla, né, LGBTQI, porque eu também sou da época da LGBT só, até mesmo antes que era só o GLS, e até as produções de filmes, de histórias, era uma invisibilidade total dos intersexos, né? Eu lembro que eu fui conhecer mais de adulto por conta de um filme argentino chamado XXY, que é uma personagem, uma criança, e tem todo esse drama que a família tem que escolher qual vai ser o gênero dessa criança para poder fazer as cirurgias, como você já mencionou. E era um filme, assim, bastante... Não sei se você gosta, se você indicaria para as pessoas assistirem, não sei se você conhece esse filme, mas eu vi esse filme e me deixou, assim, bastante impactado com essas vivências que a gente realmente não conhece. E principalmente, quando a gente vê, a gente estigmatiza, né? Coloca como anormalidade, como pessoas que não deveriam existir. Isso é muito trágico, né? Por isso que uma pessoa como você vir candidato em uma eleição, dar visibilidade para a questão é bastante importante, penso eu. Sim, sim. Eu sou a única candidata, no caso, co-candidata, né? Por eu estar numa candidatura coletiva, né? Então, eu sou co-candidata numa candidatura coletiva de mulheres, né? Então, uma candidatura coletiva racialmente mista, né? São 3 mulheres negras, 2 brancas, e eu de pessoa trans e intersexo, né?
né, nessa candidatura coletiva, que é a bancada feminista do PSOL. A questão é que eu sou a única candidatura que foi listada pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, pela ANTRA. É muito preocupante só ter, entende? E aí eu fiquei sabendo de uma possível outra candidatura. Possível não, acho que ela está rolando mesmo, lá em Ponta Grossa, no Rio Grande do Sul, que é a bancada coletiva do PSOL também. Eu não vou lembrar o número agora. Que é a Joane Oliveira que está lá, mas o que acontece é que não listaram ela, né? Não sei o que aconteceu. Então eu sou a única listada. Uma ou duas, olha só o que a gente está falando, né? É muito pouco, né? Se a gente pensar que é 2% de 200 milhões, né? Então, assim, era para ter pelo menos de 4 milhões, né, ou 5 milhões que seja de pessoas intersexo no Brasil, é muita gente, né? E aí só ver uma ou duas é muito complicado, né? Sim. E aí você estava comentando também sobre essa questão da questão de ser uma travesti também, né? Nesse sentido. E aí você também comentou sobre que estão fazendo do seu corpo objeto de estudo, assim. E você pertencendo à academia também, porque você é mestranda, você também é uma intelectual, como é que você vê toda essa questão, né? Djamila tem um dos livros dela no local que tem uma frase, né? Como mulher negra, não quero ser objeto de estudo e sim sujeito de pesquisa, né? Como é que você vê toda essa relação? As travestis sempre foram objeto de estudo, né? A travestilidade sempre foi um campo bastante explorado até pela antropologia, né? Porém, poucas conseguem chegar aos ambientes acadêmicos formais de produção daquilo que a gente chama de ciência. E a gente sabe que ciência não é neutra, ela tem uma disputa, né? É importante nós temos pessoas negras, pessoas indígenas, e eu acredito também, vou dar um adendo, né? Além dessas questões da própria identidade, que essas pessoas também tenham um lastro social e um compromisso também com as coletividades às quais elas representam para conseguir fazer ciência na academia. Porque também é muito fácil você ser engolido, né? Ou engolida pelos cânones tradicionais e pelo pensamento muito colonial ainda, né? Não que eu não me considero exatamente decolonial, ainda tem várias discussões sobre isso, né? Eu ainda estou muito no tronco do feminismo negro, da Angela Davis, etc. Mas pensar que nós temos as estruturas das instituições, e se a gente não tivesse esse lastro social, essas raízes, digamos assim, como a minha e a Lorixá gosta de falar, a gente acaba sendo muito absorvidas pela máquina, né? E aí você começa a reproduzir aquela máquina, aquela estrutura, né? Então, são armadilhas e também importâncias históricas, né? Estar nesses espaços. Então, assim, eu sou a única pessoa trans negra e intersexo também, né? Acho que de intersexo naquela universidade só tem eu, assim, pronunciadamente, assim, sendo bem sincero. De pessoa trans, no meu programa de mestrado, eu sou a única, né? Então, agora que vai entrar mais, porque já está formando gente que entrou por cota, né? Então, eu acho que no próximo ano já entra mais gente nas pós-graduações. E a gente sabe que a pós-graduação é muito elitista, né? É bem complicado. E ainda, se você pensar que ainda, além de tudo isso, né, eu sou uma mestranda sem bolsa, né, ou seja, eu tenho que continuar trabalhando. E, então, são outras formas, né, de ocupar esses espaços. Sim. Né, porque você não tem o privilégio de só se dedicar aos estudos ou só se dedicar à militância. Né, você também tem que ganhar dinheiro, vender sua força de trabalho no mercado de trabalho. E ainda agradecer porque tem um emprego formal, porque a grande maioria está fora do mercado de trabalho. Né?
Sim. tanto da população negra, mais ainda da população trans. 90% de nós estamos na prostituição, né? E eu passei muito rapidamente pelo trabalho sexual na adolescência, depois eu saí, né? Então, essa a parte da travestilidade, só para eu concluir, aí a gente vai para outras questões, são muitas questões para falar em uma hora. Eu acho que o que aconteceu comigo com a travestilidade foi uma segunda mutilação que eu sofri, aí eu vou explicar por quê. Que, assim, aos 14 anos, diante de todas as transformações da puberdade no meu corpo, vendo que meu corpo não ia caminhando para aquilo que falavam que tinha que caminhar, né? Por exemplo, eu fiquei esperando, assim, será que vai engrossar mesmo minha voz, né? E eu tenho essa voz desde a minha puberdade, ela não mudou. Então, e hoje eu entendo que são questões hormonais naturais do meu corpo. E aí, quando eu fui vendo aquilo, o único lugar de referência que existia até então, não tinha intersexo no horizonte, foi as travestis, né? Foi ver no bairro as travestis, né? Começar a sair com elas e tal, passar por um processo de experiência no trabalho sexual na adolescência, num certo modo até um pouco de exploração, porque eu era menor, enfim, várias questões problemáticas, né? E sair porque não existia perspectiva há 10 anos atrás, há 11 anos atrás, de emprego. Não tinha nem transemprego, essas coisas, né? De inclusão. Então, eu mandava currículo, levava currículo pessoalmente nas agências de emprego e até, assim, eu era até mais parecida com mulher cis do que eu sou hoje naquela época. E aí as pessoas falavam, contrata ela para, sei lá, ser vendedora ou ser recepcionista e tal. Eu nunca sofri nunca sofri, ainda hoje não sofro o que muitas sofrem, né? De serem escondidas, de terem só oferecidos cargos, quando são oferecidos, né? Cargos que sejam escondidos, como telemarketing e tal. No meu caso, não era isso. Não era questão da aparência, porque o pessoal falava, maqueia ela, bota ela lá, vai ficar bonitinha. Vai ser um bom bibelô. Porém, quando via a minha documentação e via que era uma pessoa trans e que tinha um outro nome, que não condizia com o meu nome social, enfim, já acabava, né? Eu já não tinha emprego. Então, era sempre essa novela até que eu retorno para um armário de gênero, né? Eu volto a me vestir de um gênero que eu não queria para conseguir emprego, né? Consegui emprego formal numa organização social da saúde. Pastei bastante, porque trabalhar em organização social, trabalhar como trabalhadora terceirizada é uma das piores experiências, né? Eu acho que só não é pior do que ser uberizada, né? Do que ser trabalhadora de aplicativo, né? Que é mais precarizada ainda. Mas já tinha um nível de precariedade naquela época. E aí eu passo em concurso público só em 2014 na prefeitura. Esse processo todo, né? Ou seja, eu sou violentada, mutilada, cirurgiada na infância e depois eu vou ser impedida de viver de acordo com o meu gênero na vida adulta, né? Pelo menos numa faixa considerável da juventude, porque eu acabei ficando 8 anos, né? Então foi só aos 26 anos que eu retomei, 2 anos, né? Que eu retomei a minha transição de gênero. Então, assim, toda essa trajetória feita, etc., ninguém nunca vai me ressarcir, né? Tudo que eu sofri já está posto, né? Não há indenização que pague, né? Embora sequer indenização o Estado quer dar para as pessoas intersexo, né? Nem indenização, nem certidão. Então, com a palavra intersexo na certidão. Então, é uma coisa muito pesada tudo isso, né? E estar no ambiente político, né?
seja para as pessoas trans, né, mas em específico para as pessoas intersexo, é algo inédito, né, aqui no Brasil. Acho que a gente só vai ter isso na Ásia, que é um pouco mais comum nas culturas de lá. Mas aqui, né, é uma coisa muito, muito, muito remota, né? E eu tô nessa, né? Carolina, você quer falar um pouco sobre seu trabalho como servidora pública da saúde, o movimento de AIDS, como é que... porque nós tivemos um momento aí de várias políticas com relação a cortes de verbas para dinheiro para compra de remédios de soro positivos. Como é que você vivenciou isso sendo uma servidora pública e também precisando dessa medicação? Conta para nós um pouco como é que foi a luta, até porque você faz parte de um coletivo, né, que é a Louca de Favirens, que eu acompanho também já há algum tempo. Conta um pouquinho para nós. Então, a gente tem uma ladeira abaixo descendo nas políticas de AIDS desde 2016, né? Então, quando eu me lembro quando aconteceu no governo Temer, né? Aconteceu o primeiro grande ataque, né? Tinham outros microataques de exames que iam sumindo da grade, coisas assim, desde 2014 na política de AIDS. Mas o grande ataque mesmo veio em 2016, quando no Sistema Único de Saúde acabou, né, por decisão do governo federal, acabou os blocos de investimento. O que é isso, Carol? Os blocos de investimento são as verbas destinadas, carimbadas para áreas da saúde. Então eram 5, né? E aí eu não vou lembrar todas, mas tinha vigilância em saúde e prevenção, tinha doenças complexas, raras, tinha assistência hospitalar, tinha atenção básica, os postos de saúde, saúde da família, etc. E aí esses blocos, eles derreteram todos, então não teve mais a destinação específica para cada área, e aí começou a se mandar dinheiro para as secretarias municipais de saúde, secretarias estaduais, apenas 2 blocos, que é de custeio e investimento. No bloco de custeio, que é o maior, né, vai a verba destinada para manutenção do que já tem. E o investimento são para coisas novas. O que acontece? Você coloca na mão do prefeito ou do governador todo o gerenciamento da grana. E aí acontece o que rolou nesse ano, né, em que em plena pandemia o Bruno Covas, o prefeito, desmontou toda a coordenadoria de vigilância sanitária, a Covisa, desmontou uma série de órgãos e autarquias extremamente importantes, né, porque ele tinha liberdade, porque já não tinha mais a determinação do uso daquelas verbas, né? E aí a grande preocupação, e que vem crescendo isso, né, é dos governantes usarem o recurso que vem do SUS, né, de Brasília, para construir hospitais grandes, entregar para a iniciativa privada, construir coisas assim, elefantes brancos, né, como foram os hospitais de campanha, que não foram públicos, né, que foram cogestionados com as OS. Isso fez até o governador do Rio cair, né? Tudo isso fez uma ladeira. Começou a ladeira aí. Depois teve a ladeira no SUS do teto dos gastos públicos, né? Então, do governo não poder gastar além da inflação do ano anterior e de arrecadação, o que é um caos também para saúde e educação, né? E depois, a grande cereja do bolo, que aí já foi uma ação até ideológica mesmo, né? Que foi o fechamento do departamento de AIDS pelo governo Bolsonaro e a fusão desse departamento com outras doenças que não tem muito a ver com saúde sexual, né? Inclusive tuberculose, hanseníase, que o interessante seriam estar em outra pasta, mas juntou tudo e aí diminui o orçamento, né? E fizeram o departamento de doenças crônicas, né? Então, assim,
a gente teve muitas perdas nesses últimos 4 anos, né? E essas perdas vão reverberar na cidade. Elas vão aumentar adoecimento na cidade, elas vão aumentar genocídio da população negra através do adoecimento, né? Então, se você pega os dados de mortalidade por AIDS, quem morre mais de AIDS é a mulher negra na periferia, 3 vezes mais do que o resto da população. Quem, né, comparado à população LGBTQIA+, né? Se você pega a população LGBTQIA+, que morre por assassinato, é uma média de 400 e poucas por ano. E se você pega a média de pessoas LGBTQIA+, que morrem por AIDS, é 2.800 para mais por ano. Então, veja a discrepância, né? Então, é algo que eu venho falando há muito tempo nos movimentos sociais, do quanto a saúde, né, saúde pública ou a ausência dela é uma forma muito importante do genocídio da população negra, ou do que tem se chamado agora de necropolítica, né? Então, eu ainda gosto do genocídio negro por conta do Abdias, mas é interessante a gente também falar em necropolítica. Então, isso é muito alarmante, né? E o Covid-19, o coronavírus, veio mostrar ainda mais como é que isso funciona, né? Veio mostrar, por exemplo, quem que são as pessoas responsáveis pela reprodução social do capital e que não podem parar de trabalhar, né? Mesmo que elas morram. Né? No caso, as mulheres negras na assistência, na assistência de enfermagem, por exemplo, na assistência social, na limpeza dos hospitais e tal, a maioria é mulher negra. Maioria. Se você pega, entrega toda essa parte de infraestrutura que não parou em nenhum momento na pandemia, população negra, né? Homens negros, né? Várias dessas categorias. Né? Você pega a prostituição, você pega o mercado sexual, que também não pôde parar, né? Porque o mercado do sexo não para, também é mulher negra, seja cisgênera e seja as travestis, né? Que tem uma grande participação nesse mercado sexual. Então, assim, eu acho que a saúde, ela é não só interdisciplinar, né? Ela é transversal a tudo, né? Porque como ela regula a reprodução social do trabalho e da vida, né? Ela vai estar ali muito, muito implícita, muito ligada ao trabalho, né? As pautas do trabalho, muito ligada aos direitos, né? Então, e formas de genocídio, né? A principal forma de genocídio da população LGBTQIA+, foi a epidemia de AIDS, está sendo a epidemia de AIDS, está sendo a epidemia de tuberculose, tem mortes enormes, né? Números de tuberculose, e agora a corona, né? O Covid-19. Então, assim, é muito preocupante e não tem como, né? Às vezes as pessoas falam, a Carol é a trava da saúde, né? A travesti da saúde. Mas é que assim, como eu estou há muito tempo e eu enxergo muito transversal, né? Quando eu vou falar de saúde, eu acabo falando de vários outros assuntos, né? Até de cultura mesmo. Né? Então, pensar que é essa cultura que nós temos e a falta, né, de espaços de lazer, de espaços de confraternização, de espaços públicos, né, que são trocados por espaços de consumo da cultura. Isso eu estou falando de cidade, né, também. Se a gente pensar que isso favorece a falta de coletividade, mas favorece também a falta de espaços para fomentar a saúde mental das pessoas, né, por exemplo, é algo muito importante de se pensar. Né? Por isso que eu acho que tudo é transversal. Era isso que eu ia falar, que quando eu li as propostas, né, do que está no bancadafeministapessoal.com.br, e evidencia isso, né, como que não é uma candidatura apenas de uma pauta, só de saúde. Ela tem várias pautas justamente porque eu penso que, assim como você e as demais, também pensam que as coisas estão conectadas, tem essa transversalidade, assim. Nós estamos chegando nos últimos 15 minutos. Você quer falar um pouco, assim, do porquê uma candidatura coletiva?
como que vocês se conheceram, como é que vocês se articularam e como é que vocês traçaram essas propostas que estão aqui no site. Certo. Bem, estão dizendo aqui que é importante, eu não sabia metade das questões de saúde que eu coloquei. Obrigada. É bom essa troca, eu adoro. Sempre aprendo também. Eu acho que quando a gente fala de candidatura coletiva, né, sempre as pessoas ficam com dúvida, né, não sabem como funciona e tal. Mas no nosso caso, a gente já tinha um trabalho em conjunto antes de se pensar em uma disputa eleitoral, né? Uhum. Então, as meninas, a Silvia, principalmente a Silvia Ferrari e a Paula Nunes, eu já tenho militância junto com elas, dentro da organização que nós fazemos parte no PSOL, que é a Resistência, já desde fim de 2016, né? E ali a gente estabeleceu vínculos, tanto de amizade como de ação conjunta na militância, e fomos agindo em várias questões, né? Desde marchas, etc., até a coisa cotidiana mesmo, né? De militância partidária em movimento social. E também tivemos algumas participações em conjunto, por exemplo, na eleição de 2018, com a campanha do Guilherme Boulos. Eu, por exemplo, ajudei a coordenar o GT de LGBTQIA+, né, que naquele momento era até a Luísa Copiters que coordenava com a Laerte, e a Paula Nunes coordenava ao mesmo tempo, e a gente trocava muito, né? Trocávamos muito. Ela coordenava o GT de Negritude, que era... ela, na verdade, ajudava a coordenar junto com a Jupiara Castro, né? Que também é uma das nossas apoiadoras, inclusive. E a Silvia era candidata ao Senado em 2018, e nós duas, eu e Paula, também estávamos junto com a Silvia, naquele momento, ajudando na campanha, né? Então, por exemplo, o programa LGBT do Senado, do PSOL, eu ajudei, eu coordenei, na verdade, para, né, a montagem dele. Então, já era um processo que foi indo natural, sabe? Não foi uma coisa assim, vamos fazer para as eleições, né? Foi rolando natural. Uhum. E aí, quando chegou esse ano, né, na verdade, no final do ano passado, se juntou a nós a Daphne e a Natália, que inclusive é de uma outra aglomeração do PSOL, e aí a gente começou a conversar desse projeto de disputa numa eleição mesmo, né? E aí a gente foi amadurecendo isso. Em fevereiro batemos o martelo mesmo, mas enquanto a gente estava pensando se batia o martelo, a gente já estava agindo juntas também, todas, né, nos movimentos sociais. Foi muito importante vir a Natália Chaves e a Daphne Sena, porque elas são, né, do setorial ecossocialista. Então, para mim, por exemplo, foi um grande aprendizado, né? Era uma pauta que eu sempre foi cara para mim, mas que eu tinha menos contato do que eu tenho hoje, né? Então, foi completando, sabe? Uhum. E aí a gente decidiu, né? Como a Silvia tinha já uma bagagem de mais de 500 mil votos ao Senado, né? A gente decidiu dela ser a cabeça de chapa, mas compensando isso com uma maioria negra, e temos lá um termo de compromisso de divisão de tarefas, tal como a gente vai agir dentro da Câmara, né? Então, tem muita coisa para se fazer, né? Então, desde a vigilância contínua dos serviços de saúde nos territórios, serviços públicos em geral, eu falo toda hora de saúde, né? Serviços públicos em geral, a ação do Poder Executivo, orçamento, projeto de lei, escrever projeto de lei, enfim, não é só o plenário, né? Porque as pessoas focam muito nisso, né? Falar quem vai falar no microfone do plenário, né? A grande questão é... Mas aquilo é a pontinha da pontinha do iceberg, né? Tem muita coisa para ser decidida, e a gente funciona em decisões colegiadas, né? Nós não temos nenhuma decisão
que não passe por uma reunião em que há 5 top, entende? Aí as pessoas falam, mas não é mais difícil, né? Fazer as coisas assim. E aí eu respondo, né? Quem disse que democracia é fácil? Né? Assim, Uhum. e quem disse que E falando coletividade é nisso, fácil? E aí eu já tô em coletivo desde que, sabe, desde que eu tenho 16 anos, né? É, é muito complicado. Estão perguntando a como que é a Kelma está representação na... perguntando, Uma apenas uma apenas representa, representa e não mas todas. representa o quê? Eu não entendi. Eu não entendi. Eu acho que é um pouquinho disso, né? De como que são as participações na votação, na própria Assembleia mesmo, nas reuniões que tem, que a gente costuma ver dos vereadores discutindo as pautas, né? Na Ah, urna tá. vai ser Então, uma só, ó, que é a é o cabeça de seguinte, chave, né? é, na urna é uma só, e no plenário lá, para falar no microfone, também é uma só. Né? Na hora de votar também no plenário, uma só. Tem que ser a mesma pessoa. Agora, todas as outras coisas, audiência, reunião de comissões, todo o resto pode ser as pessoas do mandato, tá? Então, todo o resto a gente pode se dividir, as outras 4, por exemplo. Então, inclusive, nessa questão de formulação de leis e discussão das leis, também pode ser as 5, né, no caso. Né? Como será a representação? Já expliquei. A Silvia Ferraro na cabeça de chapa, e a Paula Nunes, eu, Carolina Yara, Natália Chaves e Daphne Sena, em todo o resto. Nas Carolina, para comissões, finalizar, desculpa ter te interrompido. Para finalizar, é porque ela até falou que entendi, acho que já. Eu que queria falar de um ponto específico é que você está sendo processada pelo Russomano, né? Eu estava vendo que o Russomano processou toda a chapa da bancada feminista, que acha que como a democracia não é algo fácil, e eu acho que isso é importante, o quanto que a bancada já está fazendo barulho, né? sim, são duas coisas. A gente processou. A gente processou o vice na chapa do Bruno Covas, né? E além disso, né? Você ainda a gente recebe um processo da, da campanha do Bolsonaro. Do Bolsonaro, do Russomano, né? Então, assim, a gente já está sendo bem atacada, né? Bastante ataques que estão vindo para nós, né? E, inclusive, a gente já está pensando bem, né? Por exemplo, eu já não fico dando sopa sozinha por aí, sabe? Então, Aham. já é uma situação complicada nossa, né? Kelk Freitas, olha, querido, deixa eu. Não sei se é querida ou querido ou queride, porque eu tô sem óculos, eu não vejo. Acho que é querida. A estrutura do Parlamento Municipal de São Paulo, ela é a seguinte: você pode montar um, um, um mandato com o parlamentar eleito na urna e mais 19 servidores. É isso. Ponto. E dentro desses 19 servidores é onde nós vamos estar, as outras 4. Né? Com salários que são determinados também pela Câmara. Né? E aí a gente também tem termos de compromisso para cotizar uma parte dos nossos salários para os movimentos sociais. Tá bom, querida? É isso. É porque a escritora coletiva é muito nova. Para mim, eu só fiquei sabendo disso na eleição passada, quando a Mônica Seixas ganhou aqui em São Paulo junto com a bancada ativista, né? Também teve em Pernambuco, assim, e aí são coisas que a gente realmente Isso. não sabe, né? E Aham, veio para aham. ficar, né? Porque
Sim, não, Deixa eu ver. que é o que a gente tem mesmo, essas dúvidas, é bom esclarecê-las, né? Escurecê-las, melhor dizendo, né? Então, é nesse sentido, né? Então, como são 19 pessoas no mandato, dá muito bem para que 4 delas, mais a pessoa da urna, possa ser a equipe mestra, né? Embora a gente quer estruturar uma mandata que todas essas pessoas também tenham poder de fala e que de fato seja coletiva, né? Porque tem algumas, a gente fala muito isso, mas tem algumas candidaturas, não, mandatos mesmo. Né? Eu tenho bastante relação, por exemplo, com a Erika Malunguinho, né? E a forma como ela estrutura o mandato dela na Alesp é completamente coletiva. Né? Então, ela não é a patroa que fica mandando. É Uhum. uma construção coletiva, né? Então, também tem isso, né? De como que a gente descoloniza as nossas práticas políticas. Né? Carol, nós estamos chegando nos últimos 5 minutos. E eu, assim, eu tenho pavor na hora de salvar, eu quero salvar a live. Você gostaria de finalizar, de se Ah, apresentar, dizer qual o seu número, né, que a gente não falou ainda. A gente digitou, né, tá aqui, mas poderia fazer aí o finalzinho. gente, é 50.900, que é o que você que estava com dúvida agora não está mais. 50.900 para vereança. É, aí vocês vão eleger 5 mulheres de todas as lutas, né? Nós também não temos só lutas segundo nossas identidades, né? Nós também temos outras lutas como aliadas também. Então nós somos aliadas, por exemplo, dos povos indígenas, né? Das aldeias que aqui existem nessa cidade. Nós somos múltiplas, nós somos diversas, mas não somos dispersas. Né? E nós temos o compromisso de sermos vereadoras, co-vereadoras, no caso, né? que seja pé na porta, como já estamos sendo, com a extrema-direita, né? Ou seja, incomodar essa extrema-direita e a elite branca paulistana, que é a maior e mais poderosa elite do país. E sermos as co-vereadoras pé no barro, né? Porque também não adianta a gente ficar enclausurada nos gabinetes, né? Sem a conexão com os movimentos sociais, sem a conexão com os territórios. Né? E como eu mesma, mesmo estando no mestrado, eu poderia ter saído já da periferia, mas eu não saio, porque é aqui que me possibilita a vida e que me possibilita essa rede, essa coletividade. Por exemplo, caiu aqui um pedaço do forro, porque a casa é antiga, né? A casa da minha avó. E tão rapidamente, tanto os movimentos sociais quanto as pessoas da periferia me ajudaram, que já está pronto o forro. E isso, né, nos estratos sociais mais elevados, não existe. Então, é Não esse mesmo. tipo de coletividade que eu defendo, tá bom? Eu fico muito agradecida. Carolina, muito obrigado pela sua presença. Desejo aí boa sorte nessa candidatura. Vou deixar salvo, vou colocar no YouTube, no Facebook, as pessoas vão ouvir. Pelo menos aqui tá na minha bolha, né? Que a gente fala que a internet é um monte de bolha. Desejo muita sorte para Sim, você cada um tem uma e bolha, né? exatamente. E é isso, um beijão. Axé, gente. Que os orixás nos abençoe e abra caminho aí. Um beijo. Outro. Tchau, tchau.